Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos rever alguns conceitos? Vamos pensar. O Teorema de Pitágoras ele pode nos ajudar a encontrar quais medidas das figuras planas. Sim, o Teorema de Pitágoras é uma relação lá da geometria, que a gente pode encontrar medidas de algumas figuras planas. Quais são elas? Então, existem relações matemáticas entre as medidas dos lados das figuras geométricas e também entre os lados e os ângulos. Então, bem especial saber dessas relações. Vamos conhecer essas relações, como essas relações acontecem nos triângulos. Então, nós vamos focar nos triângulos, em especial o nosso queridinho, o triângulo retângulo. Mas você lembra? Você lembra quais são as características? O que é um triângulo retângulo? Porque a gente tem que falar, você tem que visualizar, ter em mente do que se trata. Então, se trata desse carinha lindo aí, ó, tá bom? Com muita aplicação na nossa vida, nas construções, em muita coisa. Então, primeira coisa, triângulo retângulo, reto ângulo, tem um ângulo de 90 graus, ok? Um só, porque é impossível que tenha dois, soma os ângulos internos, tem que fechar 180, então é um só, tá bom? O lado oposto ao ângulo de 90 graus se chama hipotenusa, oposto a 90 graus, ou seja, o maior lado dentro de um triângulo retângulo. E os outros dois lados se chamam catetos, tanto faz como tanto fez um ou outro, tá? Por isso que eles têm o mesmo nome, cateto e cateto, ok? Então, hipotenusa é o maior lado. E nós temos aí o nosso lindo, maravilhoso Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? Ele relaciona as três medidas dos lados ali, ó. Então, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, eu chamei a hipotenusa de A aqui, tá bom? É igual a soma dos outros dois catetos ao quadrado. Então, nessa história, todo mundo está ao quadrado, só que a hipotenusa está de um lado e os catetos estão do outro e somados, tá bom? Então, em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Ficou difícil, né? Então, lembra disso aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só tem que lembrar que o tal do A é a hipotenusa, tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras aqui na geometria, ó. Então, o quadrado dessa medida, o que é o quadrado? O quadrado aqui, ó. Um quadrado de lado 5, no caso do exemplo. Aqui, um quadrado de lado 4, porque mede 4 cateto. E esse cateto mede 3. Então, um quadrado do lado 3. Esse quadrado aqui tem 9 unidades de área. Quantos quadradinhos ali, ó? 3 por 3, 9. Aqui, 4 por 4, 16. Então, 9 mais 16, 25. Cabe direitinho. Então, é exatamente igual. Esses dois somados resulta naquele terceiro ali. A demonstração geométrica. Bem sucinta, bem rápida. Através da aplicação do Teorema de Pitágoras, chegamos a importantes relações métricas, ou seja, a diagonal do quadrado, L raiz de 2, e a altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Claro, você pode usar o Teorema de Pitágoras, como pode usar já a fórmula pronta, ok? Se você tiver facilidade de decorar, ótimo. Se não, Pitágoras te ajuda a levar nesses dois resultados, tá bom? E nós temos também, se traçarmos a altura relativa à hipotenusa, nós temos a hipotenusa dividida em dois pedaços, ó, N e M, que são as duas projeções que a gente chama. Ele tem algumas relações ali, ó. Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do lado dele. Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do lado dele. Então, por isso que essas duas primeiras fórmulas são bem parecidas, ó. Um cateto é a sua projeção, o outro cateto é a sua projeção. E a hipotenusa vezes a altura é igual a os dois catetos multiplicados, ok? Então, essas relações são bem importantes. Nesse vídeo, nós falamos sobre Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado e até breve.